Olá, uma boa tarde, minhas preciosidades, uma boa tarde ricamente abençoada por Deus para cada uma de nós. Já vamos direto ao ponto nesse vídeo? Esse desbravado de caminho de entendimento do que é ansiedade, você tá curtindo, você tá gostando, você tá entendendo? Você está entendendo o que vossa mentora mental está falando? Tá gostando do conteúdo? Então já se inscreva no canal, já deixa o comentário se você tá gostando ou não, se está fazendo sentido ou não. Porque minha intenção justamente com esse vídeo é trazer novas informações de forma simples, de forma direta, para que você, que pode estar vivendo esse momento de crise de ansiedade ou passou por esse desnivelamento emocional e mental que eu falo, para entender um pouco mais e conseguir até ajudar quem está próximo de você de uma maneira que talvez antes você não conseguia. Tá fazendo sentido? Deixa aqui, tá bom? Nesse sentido, voltando pro sentido do nosso conteúdo, né? Justamente sobre entendimento da ansiedade. Nos outros vídeos eu falei, né? Nos outros vídeos, a grosso modo, de maneira simples, de maneira direta, né? Da onde que provém a ansiedade? Quais são as duas emoções basais que nós ficamos alimentando para desencadear, então, esses estímulos físicos de estresse que acabar estimulando mais do que se nós acabamos estimulando mais do que deve e acaba exacerbando no nosso corpo físico, que são todos esses sintomas, né? Nós falamos sobre isso, nós falamos de 3 dicas de como conseguir lidar de forma direta ali numa crise de ansiedade, tá no outro vídeo. Agora, o que eu ainda não falei e que nesse vídeo eu vou falar um pouco mais com vocês é sobre justamente a questão do hormônio, dos hormônios. Quais são os hormônios de estresse, né? Quais que são os hormônios que todo momento eu estou falando? Que seus pensamentos, quando permanecem aí alimentando ideias que não existem, que são infrutíferas, até usando a medicina ancestral, você está estimulando seu corpo físico a produzir hormônios de estresse. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esses hormônios? Basicamente, de forma direta, para que você consiga entender, inclusive dentro da rotina sagrada, né, que nós temos um método de alinhamento mental, e justamente dentro desse método nós trabalhamos a rotina sagrada. A rotina sagrada, ela vai alinhar o que você precisa ou não fazer durante o dia para regular esses hormônios, né? Até aí bastante estudado, bastante falado, mas o que ninguém fala muito é justamente que esses hormônios, ou que não tem informações tão claras muitas das vezes, que são esses hormônios que estão aí condicionando, né, o meu corpo a ficar em alerta e a reagir da maneira como nós reagimos quando nós entramos em uma crise de ansiedade. Fala aqui pra mim, o que você já sentiu durante uma crise? Fala pra mim, que inclusive a ansiedade é a primícia do que nós trabalhamos dentro do método, né? Nossas preciosas, da grande maioria, até porque o mundo vive esse colapso. Eu já tive várias vezes aí crise de ansiedade, 3 vezes ataque de pânico. Eu vou falar um pouco o que aconteceu no meu corpo. E aí você fala o que você sentiu quando você teve a crise ou quando você esteve com alguém da família ou amigo que estiveram passando por esse processo de crise. No meu caso, eu senti meu coração disparado, muito disparado. Tem gente que fala que sente falta de ar. Eu não nas vezes que eu estive em crise, né? Porque eu sinto tudo. Todas as minhas trajetórias, estar hoje em dia como mentora, eu já passei também. Sou ser humano. Eu trabalho diariamente, internamente, o que precisa para estar aqui como psicoterapeuta. No meu caso, tem pessoas aí, como eu falei, que sente falta de ar. No meu caso, eu não sentia falta de ar. No meu caso, eu sentia meu coração disparar, uma sensação de desespero, de deitar na cama e meus pensamentos ficarem a milhão e não conseguir solução, né? Até o ponto de eu achar que eu fosse morrer. O que você sentia? E na verdade, o coração, quando a gente sente que o coração vai morrer, as pessoas às vezes sentem a mão tremerem, a sensação, e isso é até uma prévia do pânico, que a gente também pode falar sobre o pânico. Mas esses estímulos físicos que meu corpo está recebendo é justamente embasado nesses 2 hormônios de estresse, né? Que é o cortisol e a adrenalina. Quem já não ouviu falar da adrenalina e cortisol?
Esses hormônios, eles servem, né? Nosso corpo produz para nos deixar em alerta mediante um perigo. Antigamente, eu costumo falar, e até nas minhas formações, os meus instrutores, mentores, professores, eles falavam muito que na época das cavernas, né, nós precisávamos estar com cortisol em alta, porque afinal nós enfrentávamos perigo constante. Atualmente nós também enfrentamos perigo, mas a questão é que os perigos de hoje são diferentes de antes, né? Hoje em dia a nossa mente ela está condicionada a certos perigos, né? O que nós consideramos perigo, que é muitas das vezes o que vai acontecer com o meu filho, o que vai acontecer com o meu relacionamento, o que vai acontecer com o meu trabalho, né? Se eu vou ter o dinheiro ou não. Enfim, são questões do mundo atual que nós mantemos a nossa mente. Então, hoje em dia, e nós não gastamos esse cortisol e adrenalina, ele continua sendo produzido, mas nós não gastamos, porque nós não fazemos exercício físicos como deveria, e isso entra no alinhamento da rotina, que é a minha responsabilidade mediante o meu campo físico e comportamental, né? Eu fazer exercício gasta já esse cortisol. Como nós não fazemos, não temos mais o hábito, e graças a Deus estamos voltando com essa consciência, mas no geral nós não praticamos exercício físico aí de 3 a 4 vezes por semana, mais de meia hora, e eu fico produzindo esse cortisol de forma natural, mas mas no caso, não só produzindo, eu fico estimulando, porque além de não fazer exercício físico, eu fico o tempo inteiro, como eu não sei coordenar minha mente, eu não sei coordenar meus pensamentos, eu não aprendi a lidar com as minhas emoções, tudo que acontece fora me abala. Então, eu não só penso no dinheiro que eu não vou ter, eu mantenho a minha mente pensa no que vai ser, meu Deus, eu não penso no remédio que pode faltar na UBS amanhã, eu mantenho essa ideia fixa, né? Como se eu conseguisse resolver alguma coisa. Dentro do método nós aprendemos o que é do nosso campo, o que é o nosso dever gerir, o que é da nossa responsabilidade e o que não é. Porque com esse direcionamento claro do que é nossa responsabilidade e do que não é da nossa responsabilidade, nós só vamos fazer o que sabemos que devemos. O que nós não conseguimos, como o remédio da farmácia, para que ficar pensando se eu não vou resolver esse problema? Então é esse falta de entendimento, de manter nossos pensamentos em coisas, né, e assumindo responsabilidade que não é nossa, que fica estimulando o meu corpo a ficar preocupado, a ficar com medo, estimulando o meu corpo físico a produzir esses hormônios, né, porque afinal, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver, e isso é o perigo. Por isso que o meu corpo fica alerta, porque ele fica todo o tempo tentando encontrar a solução para algo, inclusive, que muitas das vezes, que a maioria das vezes não é real. O perigo, ele existe a nível mais da imaginação do que a nível prático. Não tô falando que você não vai ficar em estado de alerta quando você vai fazer uma prova, quando você vai mudar de cidade, quando você vai passar por alguma situação, uma rua mais escura, que realmente exige que você fique em alerta. Mas, no geral, mais de 90% desses medos, desses pensamentos frenéticos e preocupantes sobre mais do que ideias, do que a realidade. Então é justamente nesse sentido que eu falo para vocês que o olhar, o controle dos hormônios começa do entendimento e direcionamento dos pensamentos. Porque os pensamentos, eles são gatilhos. Os pensamentos, eles realmente induzem esses dois hormônios a ficarem estimulando nosso corpo físico até para nos proteger, né? Antigamente eu tinha que fugir, né? Como que eu vou fugir se minha adrenalina tá baixa, eu não vou ter ânimo, eu vou ficar vendo um leão vir e eu vou ficar parado. Então, realmente, o problema é que nós ficamos estimulando esses hormônios erroneamente. Né? Nós não reduzimos os estímulos para dormir, nós ficamos na tela, minha mente não entende que tem que dormir. Então ela não começa a reduzir cortisol, nem começa a produzir melatonina. Vocês entenderam? Qual que é a dúvida de vocês? Né? Se vocês não entenderam, se entenderam, qual que é a dúvida de vocês deixam aqui embaixo, porque a gente discute, a gente traz esse tema de maneira mais clara para vocês. O meu contato sempre deixo aqui na bio, e para mim é uma honra estar com vocês e receber vocês até dentro da minha mesa do meu método também. É uma honra para mim estar aqui. Até mais, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.